fatos são importantes. E como eu disse naquele último boletim sobre a questão da renúncia do ministro italiano Mario Draghi, nós estamos antecipando uma série de fatos que têm se confirmado e, nesse momento, estes fatos eles são bastante negativos em relação à perspectiva do que se avizinha. A coisa não está legal, fome, frio e desemprego realmente se avizinham muito rapidamente do continente europeu. Hoje, em La Spezia, na Itália, houve uma manifestação impressionante de pessoas que foram à prefeitura da cidade italiana, uma cidade bastante antiga, falando a respeito da dificuldade de comprar pão. Nós estamos tratando de alguma coisa da monta de 2 euros aí, que as pessoas foram para reclamar na prefeitura de La Spezia. É uma imagem muito chocante, por isso eu compartilhei no nosso canal do Telegram. Bem, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós pudemos, de alguma forma, perceber que essas movimentações elas estão acontecendo mais ou menos em um ritmo sincronizado. Quer dizer, primeiro a gente teve o problema lá o Boris Johnson apresentando a renúncia, depois nós tivemos a primeira-ministra da Estônia, que hoje parece que foi convocada pelo presidente a tentar formar um novo governo, e o Draghi também apresentando a renúncia hoje, apesar de que eu quero lembrar aos senhores o que eu falei na nossa breve apresentação à tarde, agora há pouco. O presidente italiano não aceitou a carta de renúncia. Existem algumas coisas, eu quero falar sobre o Draghi, pessoal, eu quero entrar em alguns detalhes da questão do Draghi, para que vocês possam compreender do que a gente está falando em relação à demissão do Draghi nesta quinta-feira, 14 de julho. Uma série de situações importantes que precisam ser apresentadas. Muita coisa foi dita sobre essa questão aí das 5 estrelas ausentes na confiança, as mediações fracassadas, e o Draghi dizendo que o pacto de confiança está quebrado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nos dias 18 e 19 de julho, é uma informação exclusiva para o Brasil, o Draghi estará na Argélia. O que fará o Draghi na Argélia? Ele já, primeiro-ministro demissionário, terá uma importante missão na frente de abastecimento alternativo de gás ao abastecimento de Moscou. Existe um dado que tem sido pouco repercutido, que é o Transsaariano. O que é o Transsaariano? O Transsaariano é um gasoduto que passa do Níger, da Nigéria, em direção à Argélia. E aí, indo para o Mar Mediterrâneo para abastecer principalmente, pelo menos em tese, a Espanha, a Itália e a Grécia. E alguns outros países, talvez países dos Balcãs, também pudessem se beneficiar. Então, não há como nós não relacionarmos essa apresentação da renúncia do Draghi à questão da crise energética. É impossível que nós não façamos. Nós temos uma situação que está muito claramente vinculada à questão da crise energética e da gestão da crise energética. Hoje, os Estados Unidos retiraram algumas sanções de alguns cidadãos russos, porque realmente essas sanções elas parecem não estar conformes com os interesses, não apenas da Europa, mas também dos próprios Estados Unidos na situação que vivem nesse momento. Então, gente, nós estamos vivendo a renúncia do Draghi como uma consequência de um processo de má gestão econômica da crise que acontece na Ucrânia. Crise que acontece na Ucrânia que não começou dia 24 de fevereiro, último. Crise na Ucrânia que começou em 2014 com o Maidan, ou talvez até antes do processo de dissolução da União Soviética. Quem quiser se aprofundar sobre essas questões, existe farta literatura que pode comprovar para todos vocês que desde o momento em que a União Soviética estabelece com a Alemanha algum tipo de ligação no sentido do fornecimento do gás da União Soviética para a Alemanha pelo Yamal, já existe a tentativa de quebrar este vínculo da União Soviética. Então, União Soviética, sucessão
mais ou menos tranquilo e consenso que a gente poderia adotar a Rússia como sucessora majoritariamente. Então, desde então, os Estados Unidos se preocupam muito em quebrar qualquer tipo de liame, de vínculo, de ligação entre a União Soviética e hoje a Rússia, em relação à Alemanha, à França, à Itália, principalmente esses três países, e no sentido de fragilizar a União Soviética, é bom que se frise que na década de 50 do século passado, os Estados Unidos tinham em seu território grupos de ucranianos que lutavam contra a União Soviética e que provocaram muitas vítimas dentro da Ucrânia soviética por ocasião daquele apoio que os Estados Unidos dispensavam. Então, não começou todo esse processo em 24 de fevereiro, não é verdade, é muito simplista a ideia de que ele tenha começado em 24 de fevereiro. Ele começa, na realidade, quando os Estados Unidos percebem a possibilidade de que a Ucrânia fosse um anteparo para a expansão do poder da Rússia em direção à Europa, e você tem praticamente a Ucrânia dividida em duas, a Ucrânia ocidental e a Ucrânia oriental, o leste e o sul da Ucrânia, com muitos russos étnicos, com uma cultura russa muito forte.